Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento tão importante com os irmãos, em oração, intercessão, comunhão e principalmente estudo das Escrituras. Voltando agora para estudar a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso agora, indo para o verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. A famosa frase que sempre escutamos, tal pai, tal filho. Qual filho não gosta de imitar o pai? Desde o pequenito, desde aquele que é bebé, gosta de imitar o pai. E se espelha nas virtudes do pai. O apóstolo Paulo aqui, ele faz menção a este jovem Timóteo como seu verdadeiro filho. Porém, olhando as Escrituras, no capítulo 16 do livro de Atos, nós vamos descobrir, logo no primeiro e segundo verso, que este jovem Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia. E a sua avó, segundo Timóteo 1:5, professava a mesma fé, temente a Deus. Porém, o filho que aparece neste verso é o gnésio no original, no sentido de um filho verdadeiro, um filho legítimo. E Paulo usa exatamente este termo, contrastando com aquilo que está em Hebreus, capítulo 12, verso 8, que significa notos, bastardo, filho ilegítimo. Paulo faz questão de adotar ou de chamar Timóteo de meu filho legítimo na fé. O contexto de todo o assunto, a tradução melhor seria meu filho por meio da fé. Mas a tradução da Almeida Corrigida, quando trata de na fé, filho na fé, mostra um relacionamento próximo, mostra uma afeição, um afeto, um carinho, uma atenção específica, exclusiva do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. E este termo Paulo só vai aplicar exatamente a Timóteo e a Tito, a ninguém mais. Perceba que esta é a analogia que o apóstolo Paulo gosta de trabalhar e nós precisamos perceber quando se trata de uma analogia, quando se trata de uma alegoria. Alegoria é um recurso literário e não um método de interpretação. Vamos separar para não dar confusão. Olhando Gálatas, capítulo 4, lá no verso 19, nós vamos encontrar esta analogia que o apóstolo Paulo faz, exatamente neste ponto. Paterno, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo, e esta figura ilustra exatamente o trabalho doloroso, delicado, o trabalho sério da evangelização, da vida de fé, do caminhar, que é um desenvolvimento, um crescimento. E quantos de nós já não vimos dentro da igreja pessoas chegando com todo o entusiasmo e empolgação, mas logo abandona o caminho da fé, desiste da igreja, muda-se para outro lugar, outras pessoas. Porém, a vida de caminhar na fé é uma vida semelhante ao nascimento, novo nascimento. E isso requer cuidado, trato, carinho, pegar no colo, tratar com cuidado, para não machucar, e assim a pessoa crescer com saúde, se fortalecendo. O apóstolo Paulo, ele conheceu Timóteo pessoalmente na sua segunda viagem missionária, assim chamada e conhecida, que está registrada em Atos 16. Porém, na sua primeira viagem, lá para trás, em Atos 14, o jovem Timóteo participava do grupo dos discípulos, ouviu a pregação do apóstolo Paulo, aceitou a mensagem da graça e viu também a reação do povo com relação à pregação do apóstolo Paulo. Como o apóstolo foi
recebido com ofensas, perseguições, maus tratos. Timóteo assistiu a tudo. E somente depois, quando Paulo volta para esta cidade, Listra, que ficava no norte de Israel, hoje Síria com a Turquia, naquela região, nesta cidade de Listra, todos davam um bom testemunho do jovem Timóteo. Em Atos 16, então, Paulo convida esse jovem a caminhar junto com ele, a participar do evangelismo, a evangelização nas igrejas, crescimento, assistência. E jovem Timóteo caminha junto com ele. Um jovem ativo, preocupado, interessado, caminhando sempre ao lado do apóstolo Paulo. Timóteo estava com Paulo logo do início, quando Paulo escreve as cartas às igrejas da Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1, verso 1. 2 Tessalonicenses 1, verso 1. O jovem Timóteo já estava junto, participando da equipa do apóstolo Paulo, ministrando também com as igrejas, relatando ao apóstolo Paulo situações, problemas, questões que a igreja sofria no primeiro século, levando para o apóstolo tudo aquilo que acontecia. E as cartas eram produzidas, muitas vezes, por narrativas e informações trazidas pelo jovem Timóteo. Mas ainda nós vamos ver em Atos 17, lá no verso 14, Paulo saiu da Macedônia, da Caia, região norte da Grécia, e deixa Timóteo nessa localidade exatamente para ajudar no trabalho de fortalecimento da fé daqueles irmãos. A importância deste discípulo de caminhar junto com o apóstolo. Na terceira viagem missionária de Paulo, assim conhecida, Atos 19, lá no verso 22, mais uma vez, o jovem Timóteo está junto, sempre presente, trabalhando, informando, edificando. Em 1 Coríntios 4, lá no verso 17, nós vamos ver a importância de Timóteo quando Paulo o deixa para trabalhar e tratar com a igreja grega. 1 Coríntios 4, no verso 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. O cuidado que Paulo tinha com Timóteo, o respeito, a reverência, era recíproco. O jovem Timóteo o respeitava, considerava, obedecia, imitava o apóstolo Paulo. E esta atitude de Timóteo fazia com que Paulo sentisse mais responsável por aquele jovem, e assim o tomando como filho. Mais ainda, nós vamos ver em Hebreus 13, 23, que este jovem Timóteo também foi preso, também sofreu, mas ficamos felizes porque durante todo momento de prisão sempre estava presente com o apóstolo Paulo, imitando, considerando, respeitando e levando a sério. E que assim sejamos nós também. E Deus nos abençoe. Amém.